Vamos iniciar aqui, então, oficialmente a nossa live, né? Hoje é uma live do Comitê de Bem-Estar da Associação, né? Bem-estar é um tema muito amplo, né? Dá muita conversa, mas a gente escolheu um tema específico para a noite de hoje, que é a pesquisa em zoológicos e aquários, né? A pesquisa é um processo fundamental para a gente entender a biodiversidade e, claro, para poder contribuir com a conservação das espécies, né? E para falar desse tema com a gente, então os nossos convidados de hoje são a Cristiane Pisuto, da USP, e o Cristiano Chitini de Azevedo, da UFOP. Né? Vou passar já a palavra para que eles possam se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência, e conforme forem surgindo perguntas, a gente vai conversando com vocês. Então, quero agradecer vocês, primeiro, por estarem aqui novamente, terem aceitado, né, fazer esse momento com todos, e passo a palavra, então, para a Cris poder começar aqui a nossa live de hoje. Então, boa noite, Thaís, boa noite a todo mundo que está aí assistindo. É uma grande honra para a gente estar aqui no canal da ZAB, né, falando de um tema tão importante e que é um dos pilares dos zoológicos e dos aquários, que é a questão da pesquisa, e como que ela tem que ser tratada, como que ela vem sendo feita nos zoológicos e qual que é o papel dela, como a Thaís falou, na biodiversidade e na conservação. Nós não vamos fazer nenhuma palestra, a gente vai fazer um bate-papo, e nós temos que realmente mostrar a importância da pesquisa no bem-estar do animal, então isso também é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui hoje, e a gente tinha combinado de cada um de nós fazer uma apresentação rápida, né, sobre como tudo começou, como que eu entrei na pesquisa dentro dessas instituições, e depois o Cris vai falar da parte dele, e como que tudo começou a desencadear, na verdade, no país, em função de muitos projetos que vêm sendo trabalhados nessas instituições. Então, eu vou contar muito rapidamente, que eu acho que é importante, porque tem uma história, tem um passado muito forte na minha vida, essa questão de trabalhar com animais silvestres e trabalhar com a pesquisa. Muita gente já conhece essa minha história de vida, essa minha trajetória, mas eu gostaria de resgatá-la aqui nesse momento de uma forma bem rápida. O grande responsável por hoje eu trabalhar com o enriquecimento e com o bem-estar é o saudoso gorila Virgulino, que vivia no Zoológico de São Paulo. Eu tinha uma história muito forte com ele desde a minha infância. Ir ao zoológico com os meus pais era um motivo para eu procurar sempre o recinto do gorila e ver o Virgulino. E a situação do Virgulino era uma coisa que mexia muito comigo, e eu tinha como meta, desde criança, que eu queria fazer veterinária para cuidar do Virgulino, para fazer alguma coisa pelo Virgulino. Eu não sabia exatamente o que me incomodava, mas era uma coisa que me chamava muita atenção. E eu, quando eu tinha 12 anos, 11, 12 anos, eu não me lembro, eu fui pedir estágio no Zoológico de São Paulo, meu pai conseguiu uma entrevista com o diretor do zoológico, eu fui pedir um estágio, e ele, logicamente, falou que eu não poderia, criança, não podia, óbvio, né, não podia fazer estágio, eu tinha que crescer. Quando eu cheguei no colegial, vamos dizer assim, né, no atual ensino médio, voltei lá, falei que eu já tinha crescido, que eu gostaria de acompanhar, eu queria só ver, não queria fazer nada, não ia borar a mão, mas falaram que não, que eu precisava realmente entrar na faculdade, e que uma boa faculdade na época para mim era a USP. E eu coloquei isso como meta na minha vida, eu fiz 3 anos de cursinho para entrar na USP, voltei lá no zoológico, no meu primeiro ano de faculdade, e aí falaram que eu precisava estágio só no 4º ano. Aí eu falei, nossa senhora, essa trajetória com o gorila tá difícil, né? Peguei uma recuperação no meu primeiro semestre de anatomia, e a minha professora de anatomia, sabendo toda essa minha história, fez uma ligação para o Zoológico de São Paulo, lá todos que são da ZAB, né, conhecem o Marcelo, e o Marcelo me acolheu, e eu fui estagiária do zoológico a partir do meu primeiro ano de faculdade. Eu era estagiária das quartas-feiras, dos finais de semana, das férias, e ali eu fiquei, sempre com o intuito de querer chegar perto do gorila, porque realmente eu queria fazer alguma coisa por ele. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu cheguei no meu 5º ano de faculdade, e a minha turma foi a primeira turma que inaugurou o estágio curricular fora do Brasil. Eu fui para fora, isso era em 1997, tive a oportunidade de estagiar no Centro de Primatologia na Califórnia,
ver muito sobre enriquecimento. Ninguém no Brasil fazia enriquecimento, ninguém falava de enriquecimento, a palavra bem-estar não existia aqui. E eu fiquei muito encantada com aquilo. Depois eu fui para o zoológico de Nebraska e tive a oportunidade de participar durante 2 meses do treinamento de gorilas, com o intuito de fazer a reprodução desses animais. Então eles escolhiam sêmen dos gorilas de treinamento e eles tinham o primeiro gorila de proveta, né, que se falavam na época, proveniente de condicionamento. Quando eu voltei, eu cheguei para o Marcelo e falei: Marcelo, eu quero montar um projeto, é isso que eu preciso fazer com o Virgulino. A gente não falava de bem-estar, eu não sabia o que era bem-estar, eu sabia que era melhorar a vida dele, e era isso que eu queria fazer. Eu montei um projeto, o Zoológico de São Paulo aprovou o meu projeto, e eu comecei a trabalhar com o Virgulino. E isso eu estou falando de 1997. Eu não sabia nada de comportamento, e eu sabia que eu precisava estudar comportamento. A universidade, eu era recém-formada, e eu, mesmo assim, toquei um projeto de pesquisa sem ter o vínculo com a faculdade. Eu queria fazer disso meu mestrado, mas não tinha dentro da veterinária da USP um departamento ou um setor que falasse: você pode trazer um projeto desse, né, que trabalhe com comportamento de gorila, que queira melhorar o ambiente do gorila para dentro da universidade. Nós não temos nenhum departamento aqui vai absorver uma linha de pesquisa como essa. E eu continuei tocando. E eu precisava trabalhar comportamento, eu precisava entender o virgulino. E na veterinária a gente não tinha naquela época, e muitas faculdades hoje também não têm, né, estudos de comportamento, etologia, e eu comecei a fazer isso na raça. Nós não tínhamos internet naquela época, eu ia para a biblioteca, eu ficava procurando informações para poder fazer, e eu criei maneiras minhas de fazer registros comportamentais do virgulino. Em paralelo a isso, a Cíntia também começou a trabalhar com IT em BH, e as coisas foram acontecendo, o meu trabalho foi dando certo, e passaram-se 2 anos. Eu lembro o professor Cesarades, muita gente deve lembrar do professor Cesarades, ele me acompanhava também, ele me chamou um dia para conversar, ele falou: senta aí, vamos me contar como é que está o virgulino. Aí eu falei: professor, o virgulino, em 1 ano e meio de trabalho, de interação social, de treinamento, ele mudou o pelo dele, é outro animal, ele está completamente peludo, um pelo brilhante, bonito, eu acho que está melhorando. Foi eu falar essa frase, ele olhou para mim e falou assim: achar não é científico, prove o que você está fazendo, torne isso científico. E eu resolvi realmente transformar isso em ciência, porque eu achei que era o que estava precisando, né? E nesse espaço eu fui fazer o meu mestrado numa outra área, tocando em paralelo o trabalho do virgulino. Foram quase 8 anos de dedicação, de treinamento, de mudança de ambiente, e aí eu consegui. O Marcelo foi trabalhar na Universidade de São Paulo, e ele virou para mim e falou assim: olha, eu estou dentro de um departamento de reprodução animal, mas que trabalha com produção. Eu vou levar a proposta de você trazer esse projeto para cá. Não é nenhuma garantia que ele vai ser aceito, porque ele era um projeto completamente maluco naquela época. E o professor Renato Barnabé, falecido já, que foi o fundador do programa de pós-graduação em reprodução animal, falou: nós vamos abrir uma exceção e nós vamos trazer esse trabalho para cá, porque vai ter dosagem hormonal. Então, ela vai trabalhar com bem-estar, com comportamento, e tem hormônio. Hormônio a gente justifica aqui na reprodução. E tudo começou. Eu não consegui mais parar. Foram palestras e cursos e mostrar, tentar cada vez provar realmente que aquela coisa toda dava certo, que era muito bom. Eu comecei a fazer muita troca de informação, fui para os congressos internacionais de enriquecimento, e a minha grande satisfação foi quando eu acabei o meu doutorado. Esse projeto virou o meu doutorado, e o departamento de reprodução escolheu o meu trabalho para representar, para ser representante da faculdade no Prêmio CAPES de melhor tese do país em 2006. Então, dentro de um programa de produção animal, eu tinha um trabalho de bem-estar de animais silvestres sendo reconhecido. Então, isso abriu as portas na universidade para que eles pudessem realmente reconhecer. Lógico que a trajetória é muito longa, mas eu acho que a gente começa a falar da importância
de realmente fazer esse link com a universidade, com os zoológicos e quão importante tudo isso, né? E lá para 2002 é que começaram a surgir os primeiros congressos, palestras de bem-estar, e eu, quando eu ia assistir, eu falava, nossa, é isso que eu faço bem-estar, eu estou no caminho certo, intuitivamente eu realmente pensava no bem-estar, mas eu não chamava de bem-estar. Então, na verdade, a minha trajetória começou no Zoo de São Paulo, que me deu essa oportunidade de trabalhar com o Virgulino, e o Virgulino que botou o ovo de pé na área da veterinária para mim, de trabalhar com essa parte de bem-estar e enriquecimento ambiental. Nossa, essa história, como o pessoal foi comentando aqui, uma história linda, inspiradora. Alguns foram lembrando aí de alguns nomes que você mencionou, o professor Marcelo, o professor César, né? Então, algumas pessoas já interagindo conosco. Antes de a gente começar, então, com as perguntas que forem surgindo, quem quiser já deixar alguma pergunta registrada, já pode deixar aqui nos comentários. Logo em seguida, a gente começa com elas. Vamos, então, para conhecer um pouquinho mais também da história do Cristiano. Fica à vontade, Cristiano. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Bom, como a Cris disse, é um prazer estar participando com vocês aqui. Para mim está sendo super interessante, minha primeira live. Então, é bem legal participar com vocês e poder contar um pouquinho da minha trajetória também, né? Ela é um pouco diferente da Cris, porque eu realmente comecei bem mais tarde, né, no zoológico. A minha história começou o seguinte. Primeiro, eu sou de Ouro Preto, mas minha trajetória de zoológicos é no zoológico de Belo Horizonte. Como é que começou essa história? Eu estudava, fazia biologia na UFMG, como a Cris disse, desde pequenininho também eu já sabia que eu queria trabalhar com comportamento animal. Isso para mim era uma obsessão. Então eu entrei na biologia sabendo que eu ia trabalhar com zoologia e que dentro da zoologia eu ia trabalhar com comportamento animal. Mas até chegar nesse ponto, a gente teve uns desvios de caminho. Por exemplo, na minha graduação, gente, eu trabalhava com ecologia de aranhas. Esse foi o tema do meu TCC. Só que aquilo me deixava um pouco inquieto, porque eu queria trabalhar com vertebrados e com comportamento. Então eu estava fazendo, foi o caminho da universidade, foi me levando, mas eu sempre com aquela coisinha lá na cabeça falando, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. E como é que eu resolvi isso? Um belo dia aparece lá na faculdade um cartaz escrito assim: Zoológico de Belo Horizonte seleciona estagiários para o setor de aves. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, vou tentar. E na época, era prova, gente. A gente fazia prova, igual vestibular. Eu lembro até hoje. Eu cheguei naquele lugar, no zoológico, fui lá para aquela sala fazer a prova, tinha umas 40 pessoas fazendo a prova. Falei, meu Deus, era uma vaga só, né? Fiz a prova era sobre aves, apesar de ter visto na universidade, eu nunca tinha trabalhado com aves, né? Mas a prova foi bem e tal, e eu lembro direitinho de eu indo embora do zoológico pensando assim, eu vou trabalhar nesse lugar. Eu vou entrar aqui e vou trabalhar nesse lugar. Até que no dia do meu aniversário saiu o resultado lá da prova e eu tinha passado. Gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Só que ao mesmo tempo eu fiquei assim um pouco inseguro, né? Poxa, eu vou sair das aranhas para pular para a ave e no zoológico. Mas aí fui na cara e na coragem e chegando no zoológico aconteceu uma das melhores coisas da minha vida, que foi conhecer a chefe da seção de aves na época, que era a Ângela Fagioli. Não sei se ela está vendo, mas ela sabe que ela é minha mãe. E aquela mulher, gente, mudou a minha vida, porque ela me fez ficar apaixonado por aves. E ela me deu toda a liberdade de trabalhar com a ave que eu quisesse ali dentro do zoológico, tal, podia escolher, ela tinha uma demanda aqui, uma demanda ali, mas eu podia escolher com o que eu queria trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com dieta de aves, no caso flamingo, e eu adorava trabalhar com flamingo. E aí, vendo lá, eu ficava observando os bichos, a dieta, via que a coisa não estava andando direito, aí comecei a pensar em fazer um projeto comportamental para melhorar lá a situação dos flamingos no sentido da dieta. E foi aí que eu comecei, então, a embrenhar para o lado do comportamento.
Então, naquele momento, eu estava realizando aquele sonho de infância, né? E eu lembro de eu estudando, né, lendo muito sobre família e pensando, gente, quando eu tinha 12 anos, eu pensava em fazer isso, que engraçado, agora eu estou fazendo, né? E aí foi começando, conheci uma grande amiga minha de jornada aí dentro da biologia, Luciana Barsante, lá dentro do zoológico também, e com ela que eu comecei a trabalhar com bem-estar, porque foi ela que me ensinou o que era o tal do enriquecimento ambiental, que como a Cris falou, até então não era falado muito. Esse ano era o ano de 2000. E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos de enriquecimento ambiental com alguns psitacídeos, a gente foi gostando daquilo, e aí acabei fazendo o meu TCC de licenciatura com o zoológico, com a Praça das Aves. E aí depois, nessa época, um professor que hoje ele é muito famoso, Robert Young, ele até o autor do livro de enriquecimento ambiental, ele apareceu lá no zoológico de Belo Horizonte um dia e eu falei, meu Deus, o Robert está aqui, né? Preciso falar com ele. Só que ele falava só inglês. E eu arranhava o inglês, eu era estudante, né, gente? Menino, sei que falaram, vai conversar com ele. Me botaram eu e ele sozinho para falar. Aí eu comecei a falar com ele, que eu estava fazendo um estudo com perdizes de enriquecimento ambiental, tal. Ele gostou. E, gente, naquele momento começou uma grande parceria. Hoje o Robert é um grande parceiro meu de estudos, foi meu orientador de mestrado, onde eu trabalhei com comportamento animal com emas. Eu vou contar essa história um pouco mais para frente nessa live. Depois, ele foi meu co-orientador de doutorado, também com comportamento de emas. E hoje ele é um grande parceiro de pesquisa junto comigo. A gente faz muitas pesquisas juntas. Então, aquele momento de poder trabalhar dentro do zoológico com comportamento animal de vertebrado e ainda com aves, que eu já estava apaixonado por elas, foi realmente um sonho, assim, para fechar com chave de ouro aquele sonho de criança. E aí, até hoje, essa é a minha linha de pesquisa. Hoje eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e a minha linha de pesquisa é comportamento animal. Já tive vários alunos trabalhando no zoológico, tem vários projetos a serem desenvolvidos no zoológico também. Então, para mim é uma satisfação muito grande poder falar um pouco dessa história de pesquisas no Zoológico de Belo Horizonte, especificamente, que foi a minha casa durante mais de 10 anos, quando eu fazia pesquisa lá com eles. Hoje eu vou lá menos, né, porque eu estou em Ouro Preto, mas eu sempre estou colocando aluno e conversando com o pessoal lá para a gente fazer umas parcerias. Então, a minha história, resumidamente, é essa. Bacana também, um monte de gente aqui também interagindo, citaram lembranças da Luciana também, de estágios no Zoo de BH, né? Então, isso que é bacana, a gente contar a nossa experiência, a gente vai tendo esses momentos de nostalgia também, incentivando os outros. E a gente já tem aqui a primeira pergunta, deixa eu voltar nela aqui, que é do Igor, né? Ele pede que tanto você, Cristiano, quanto Cristiano, vocês possam falar um pouquinho, né? Traçar um paralelo da situação de pesquisa nos zoos do Brasil e em outros países. Posso começar a falar? Pode. Eu acho que, assim, se a gente falar da questão das pesquisas ainda em zoos e aquários do Brasil em comparação a outros países, nós ainda estamos muito atrás, isso é um fato, né? E o mais importante é que nós estamos caminhando positivamente em relação a isso. No passado, existia muita resistência dos zoológicos liberarem os projetos de pesquisa para acontecer dentro, principalmente pesquisas que envolvessem bem-estar, porque era como se fosse muito comprometedor você permitir que um projeto de pesquisa viesse para fazer alguma avaliação e algum resultado muito ruim, né, como de fato a gente teria, porque as condições dos zoológicos no passado eram muito ruins, viesse isso à tona, então soava como uma crítica. Mas hoje a gente vê e a gente tem isso vem, os zoológicos eles vêm mudando muito o seu perfil, né, os seus pilares, e hoje o pilar do zoológico é a pesquisa. Então, é desejável que os bons zoológicos, os bons aquários, priorizem esse tipo de interação com a universidade em benefício de todas as frentes, né? Tanto da universidade, quanto dos pesquisadores, tanto dos animais, tanto das instituições zoológicas e da conservação. Por que eu estou falando isso? São várias as linhas de pesquisas que podem acontecer dentro dos zoológicos brasileiros. Nós temos uma biodiversidade muito grande para ser estudada.
nós temos muito pouca informação a respeito de muitas espécies brasileiras, inclusive, e isso é lamentável, e nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer esses animais. A gente se depara, às vezes, com artigos científicos de estrangeiros que falam muito mais detalhes sobre animais da nossa fauna do que nós mesmos conhecemos sobre elas. Então, isso nós precisamos mudar isso, e eu acho que os bons zoológicos, os zoológicos que passaram por essa transformação, que estão querendo realmente repaginar a sua história, né, e se transformar em verdadeiros centros de conservação, centros de pesquisa, eles estão abrindo as portas, estão incentivando esse tipo de interação e de interconexão com as universidades. Eu vou dar só um exemplo rápido. Lá no nosso departamento de reprodução, eu tenho um grupo de alunos que trabalha com reprodução de onça-pintada, e nós deparamos com a ausência total de informação sobre comportamento reprodutivo de onça-pintada. Isso é inadmissível. Então, nós desenvolvemos um protocolo de etograma só da reprodução da onça-pintada para ter essa informação. Por quê? É uma informação tão básica. Isso a gente pode até falar na live, né? O quanto a ciência básica ela está sendo cada vez mais desprezada no Brasil, só que ela é fundamental para a gente trabalhar com bem-estar. Então, é uma informação que talvez não sirva para nada, mas para a gente que quer trabalhar com biotecnologias reprodutivas, vislumbrando a conservação, vislumbrando a parceria in situ ex situ da reprodução da onça, a diversidade genética nesses animais, eu preciso conhecer a reprodução desse animal. Então, se eu não tenho essa informação básica, eu não prossigo para frente, não vou atrás do que eu preciso. Então, eu acho que os zoológicos internacionais, nesse sentido, eles têm uma visão mais consolidada. Talvez porque eles já tenham passado por essa transformação há muito tempo, e nós ainda estamos vivendo esse momento de transição. Quer complementar, Cristiano, alguma coisa? Quero só falar um pouquinho, concordo com o que a Cris falou, e é interessante, quando eu estava lá em 2000 na universidade, que eu comentei em fazer trabalhos com os animais do zoológico, eu lembro que várias pessoas criticavam na época, no sentido de, nossa, mas você vai trabalhar com bicho de cativeiro, né? O comportamento é tão diferente e tal. Então, assim, a própria academia olhava o zoológico meio com aquele olhar de, não deve ser aproveitado os animais ali. E hoje, né, eu vejo que isso mudou radicalmente. Como a Cris falou, para mim, um zoológico razoável aqui ou em qualquer lugar do planeta, ele tem que estar vinculado, tem que manter pesquisas com seus animais. No caso dos animais brasileiros, como a Cris falou, a gente não sabe quase nada, né? É engraçado isso. Eu quero estudar jiboia. Quando eu sento para procurar o que se conhece sobre jiboia, eu não acho quase nada. E se eu for procurar sobre bem-te-vi, eu não acho quase nada. É impressionante. Então a gente tem um campo aberto. E por que o zoológico é importante nisso? Porque tem bichos que a gente não vê na natureza, mas que os zoológicos têm. Então eles podem servir para a gente fazer essa ciência básica que a Cris falou. E não só ciência básica, a gente consegue fazer ciência aplicada, experimentação também com os bichos de zoológico. Então, muitas vezes, aquele ratinho que vi lá na montanha do Nordeste, eu não acho ele na natureza. Eu vou para a natureza e não acho o bicho. Mas o zoológico de lá tem. Então, dá para a gente começar as pesquisas com ele. Então, eu vejo claramente que a mudança de mentalidade de pesquisa dentro do zoológico mudou dos anos 2000 até hoje. Hoje, pesquisa em zoológico já é muito mais bem vista do que anteriormente. E como a Cris disse, um dos pilares de funcionamento do zoológico hoje é a pesquisa. Então, os zoológicos sérios têm que manter pesquisa. E as pesquisas estão em associação com as universidades, sejam elas federais, particulares, ONGs, né, as pessoas dispostas a pesquisar os bichos. Então, os zoológicos que mantêm pesquisa são zoológicos que devem ser bem vistos por todos. E nós temos também um outro problema, né? Hoje a gente está diante de uma dificuldade muito grande de publicar dados de ciência básica, porque as revistas elas são cada vez mais exigentes, né? E uma simples informação comportamental, ela é barrada. Eles querem muito mais, eles querem informação hormonal, eles querem a avaliação imunológica, e aí deixa de ser uma ciência básica, passa a ser algo muito mais incrementado, algo muito mais custoso.
que aí a gente entra num outro problema. É difícil a gente conseguir financiamento para pesquisas com animais silvestres, né? Os projetos têm que ser muito bem elaborados. Então, uma política que eu adotei com os meus alunos vai fazer um trabalho de biotecnologia reprodutiva? Vamos tentar inseminar, trabalhar com transferência de embriões? Vamos, mas tem que ter trabalho de comportamento vinculado, não vai para uma revista top, vai para uma revista mais simples, mas que está indexada, que as pessoas vão achar. As informações elas têm que sair da gaveta, né? Elas têm que ser publicadas para a sociedade, para que a gente possa conhecer sobre as espécies, porque se eu não publico, o Cris não publica, porque a gente não acha o nicho para publicar, fica tudo engavetado e a gente fica repetindo experimento e não tem a informação. Então, mesmo que publique em revistas mais simples, a informação tem que ser desovada e tem que permitir o acesso público para todo mundo. E o que eu vejo, nós sofremos ainda um grande preconceito por ser Brasil. Eu vou contar o caso da Karen, que foi a orangotango que eu trabalhei no meu doutorado no Zoo de São Paulo. Eu fiz durante o meu doutorado, eu fiz uma mudança radical no recinto dela. Eu fiz uma árvore alta de 9 metros, ela assumiu o comportamento arborícola que ela nunca teve, fiz avaliação comportamental, fiz avaliação hormonal, provei a eficiência, resgatei comportamento natural daquele animal com aquele recinto novo, mandei para uma revista inglesa os meus resultados. A resposta foi tão decepcionante para mim que falaram que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Então, a gente depara com esse tipo de desnível, né, ainda em relação ao que eles já vivem há muito tempo e que para eles já é uma rotina, já é um manejo, uma obrigatoriedade, e para nós não era. Está começando a ser agora, a gente está começando a incorporar isso como exigência para um animal silvestre, mas enquanto a gente começou, e você ouvir isso de uma revista, você falou, nossa, mas foi o meu doutorado, você vem dizer que não foi mais uma obrigação? Realmente não foi. Como técnica, eu tenho obrigação, né, de zelar pela qualidade de vida e pelo bem-estar desses animais, mas a gente tem ainda muita dificuldade de conseguir emplacar os nossos dados, os nossos resultados. A gente sofre bastante para publicar bem. E só dar uma pontinha aí, às vezes a gente pensa que os zoológicos estrangeiros também são aquela maravilha, né? Grande parte dos zoológicos sérios internacionais, eles estão muito além da gente, né? O nosso anseio é chegar ao que eles são. Mas também existe lá fora também muito local ruim, né? Assim como aqui no Brasil. Então, a gente está a quilômetros de distância dos melhores zoológicos, mas a gente tem também zoológicos que a gente fica brincando, né, de beira de estrada lá também, que tem outro intuito que não o bem-estar e tal. E essas publicações, elas são engraçadas mesmo, né? Porque a gente fica lutando contra as pessoas os revisores, né? Então, eu também já recebi cada crítica, você fala, meu Deus, vou desistir, né? Mas a gente não desiste por causa dos bichos, né? A gente quer sempre melhorar a vida deles e a gente tenta publicar. Graças a Deus a gente está conseguindo, né, Cris, publicar bastante nessa área do bem-estar aqui no Brasil, mas a gente toma pancada de vários lados, né? Bom, a gente deve falar um pouquinho mais para frente das pesquisas no zoológico, e um grande gargalo que a gente tem ainda, né, quando a gente vai fazer ciência, é o N amostral, né? E a gente fala disso um pouco mais para frente, para ter aqui a comparação dos zoológicos apenas. Beleza. Já temos aqui um monte de perguntas, essa que você falou ali de lacunas, eu sei, já vi que está mais para frente, mas eu vou seguir a ordem aqui que elas estão aparecendo para a gente não esquecer. A próxima pergunta, então, é da Cláudia Gaiara. Ela quer saber qual seria o caminho para que a gente possa incentivar os zoos a abrir as suas portas para a realização de pesquisas em bem-estar. Eu acho que o grande caminho, Cláudia, é a gente estabelecer as parcerias, fortalecer as parcerias de fato, né? Eu acho que os técnicos de zoológicos, eles têm que se envolver nas pesquisas, eles fazem parte de tudo isso. A pesquisa ela não é atribuída só ao pesquisador que vem da universidade para adentrar no zoológico. Essa equipe técnica do zoológico também são pesquisadores, aliás, vocês sabem muitas informações sobre os animais, e que talvez por falta de tempo, pelo compromisso que vocês têm com os cuidados dos animais, vocês não estejam ligados diretamente com a pesquisa, mas eu acho que
afinar essas parcerias, é muito importante. E o que eu vejo ainda no Brasil é muita vaidade, né? Muita sensação de posse que os zoológicos têm dos seus animais, são meus animais, eu não vou ceder, eu não vou querer que meu animal seja estudado. Eu acho que isso tem que acabar, eu acho que todo mundo tem que pensar em prol da ciência, em prol do benefício dos animais. Só assim nós vamos evoluir como sociedade. Então, eu acho que o que está faltando mesmo é união dos dois lados, da universidade, dos pesquisadores e do corpo técnico das instituições. E isso a gente vê que vem acontecendo com algumas instituições. Eu posso falar que eu faço muitas pesquisas no Aquário de São Paulo. Hoje o Aquário de São Paulo é um grande parceiro da USP. Nós estamos fazendo pesquisas lindíssimas com várias espécies de animais, né? E é uma parceria que eu vou falar para vocês que é muito gratificante, porque existe humildade de ambos os lados, né? Que é uma coisa que tem que existir. Isso é muito importante, o diálogo. Olha, isso eu não sei fazer, ou isso não dá para fazer, vamos tentar melhorar. A gente está sempre discutindo em função do bem-estar do animal. Olha, eu estou propondo uma metodologia, mas, Cris, isso daqui não vai caber no nosso manejo. Beleza, vamos mudar a metodologia, não vamos deixar de fazer. Então, eu acho que esse diálogo é muito importante e por isso que está dando muito certo. A gente está com mais de 4 trabalhos submetidos agora para revistas internacionais até muito boas. Nós estamos trabalhando com raias, nós estamos trabalhando com suricatas, nós estamos trabalhando com urso polar, com vários animais. Então, é importante isso, e eu acho que quando isso acontece, flui muito bem, tá? É o segredo. Gente, a minha opinião é o seguinte: nós que estamos na universidade queremos trabalhar no zoológico. Os técnicos dos zoológicos, na grande maioria das vezes, querem que a universidade os ajude a solucionar problemas ou fazer pesquisas específicas no zoológico. O que falta? É justamente o diálogo. Eu acho que uma coisa que os zoológicos poderiam fazer é deixar claro, por exemplo, na página, como que se eu quiser fazer pesquisa eu faço dentro daquele zoológico, qual é o trâmite que eu tenho que seguir. Os técnicos dos zoológicos, eles têm que estar abertos a receber propostas, a avaliar, a discutir com os pesquisadores aquela proposta, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, quais são os ajustes necessários. O que não dá para fazer é fechar as portas. Então, a gente precisa que os zoológicos mantenham o diálogo com as universidades e que eles estejam afim, tanto quanto os professores estão afim de trabalhar nos zoológicos. Eu tenho certeza que as parcerias vão fortalecer ambas as instituições, porque as pesquisas dão subsídios para os técnicos trabalharem e dão subsídios para os pesquisadores pensarem em novas pesquisas. Então, é um casamento assim que tem tudo para dar certo. Essa vaidade comentada pela Cris a gente observa, tem muita gente que não gosta que os bichos sejam estudados, porque não sei se veladamente tem algum medo de que se descubra alguma coisa, o que não é o objetivo do pesquisador lá é responder a hipótese da pesquisa dele, então o técnico que vai estar trabalhando junto com o pesquisador já leu, sabe qual é a hipótese, sabe tudo, está trabalhando em conjunto, é um trabalho conjunto. Então, assim, eu acho que os zoológicos precisam se abrir aqui no Brasil um pouco mais para pesquisa. Tem zoológicos que já têm a mentalidade de pesquisa bem estabelecida. Eu falo isso, por exemplo, da minha experiência, que é o Zoológico de Belo Horizonte. Eu falo a gente porque eu me sinto de lá, né? Mas eu não sou. Mas tem o pensamento já de pesquisa, tem várias pesquisas sendo desenvolvidas no zoológico neste momento, por exemplo. E outros que a gente tentando estar em contato, não recebe nem resposta, ninguém responde, você liga, ninguém atende, você manda e-mail, não tem resposta. Então, assim, existem os dois lados da moeda. Zoológicos muito abertos à pesquisa, que querem pesquisa dentro deles, e para isso contam com a universidade, e zoológicos que ficam mais naquela, deixa eu ficar aqui, não me procura não, estou bem aqui quietinho e tal. Então, o ideal é que todos eles fizessem parcerias para que essas pesquisas acontecessem. Vou te falar, todo mundo ganha. O zoológico ganha, o pesquisador ganha e, principalmente, o bicho ganha. Então, acho que essas parcerias têm que ser mesmo estreitadas. Ô, Thaís, eu não sei se tem pergunta a respeito, mas acho que pegando esse gancho, né, do que o Cris falou,
nós temos algumas regras hoje, até para se fazer pesquisa nos É a zoológicos e nos próxima pergunta, aquários. mais ou menos. Então, vai que aí eu pego o gancho e falo dela. Tá. O Henrique, lá de Ubatuba, perguntou justamente para falar um pouquinho dessas metodologias de pesquisa em bem-estar. Então, antes de falar das metodologias de pesquisa em bem-estar, que é importante as pessoas saberem, porque um dos grandes motivos, né, que os ativistas aí estão sempre tirando pedras em zoológicos em relação à pesquisa, as pessoas acham que pesquisa é expor o animal, é judiar do animal, e eu sempre gosto de falar que a gente usa animais, porque em pesquisa a gente usa animal. E usar animal não é sinônimo de maus tratos, né? Nós somos regidos aí pela legislação, nós temos uma legislação forte e intensa em relação a fazer pesquisa com animais, e nós temos o CONSEA, isso que eu gostaria que as pessoas soubessem. O CONSEA é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia, e que regulamenta as CEUAs, que são as comissões de ética. Então, para que essas parcerias entre universidades e zoológicos aconteçam, um projeto, quando ele sai de uma universidade, ele tem que sair com autorização de uma CEUA, de uma comissão de ética, tá? Então, ele foi analisado, ele foi julgado, ele foi criticado, muitas vezes a gente tem que mexer no projeto porque a comissão de ética não aprova. E eu só posso executar esse projeto quando eu tenho essa aprovação da ética. Aí eu levo esse projeto para o zoológico. Então, as CEUAs, elas seguem uma regra estabelecida pelo CONSEA. O CONSEA vem criando, nos últimos anos, um guia de normatização do uso de animais. E nós temos, eu fui convidada em 2017 para fazer parte do capítulo que regulamenta o uso de animais silvestres fora de instituições de ensino e pesquisa. E nisso se enquadram os zoológicos, os aquários, os criadouros. Então, imagina você tentar regulamentar a pesquisa com essa gama de espécies. Nós trabalhamos mais de um ano, eu e uma equipe de pessoas, a Norma Labarte, da Fiocruz, que foi a coordenadora desse capítulo, muita gente conhece a Norma, nós trabalhamos na elaboração dessa Instrução Normativa 40 do CONSEA, Resolução Normativa, desculpa, 40 de 2018, ela foi publicada, e ela regulamenta o uso dos animais silvestres na pesquisa. Claro que nós tivemos que nos embasar na IN7 do IBAMA, tá? A gente sabe que a IN7 tem inúmeras falhas, inúmeros problemas, mas a IN7 ela é a que regulamenta a abertura e o funcionamento dessas instituições, né? Então, aqueles tamanhos estabelecidos, se eles são ruins ou não, se eles estão falhos ou não, não cabia a esse capítulo trabalhar nisso, mas nós temos que trabalhar a pesquisa dentro de uma medida que já é estabelecida para o funcionamento daquela instituição. Então, mesmo discordando de muitas coisas da IN7, o que nós fizemos? Nós temos uma parte específica de bem-estar nessa instrução normativa, onde as pessoas são obrigadas. É que talvez muitos zoológicos não conheçam ainda, não saibam que existe essa lei que te coloca nos eixos para se fazer pesquisa nessas instituições. Então, nós temos isso, e isso realmente trata do bem-estar. O objetivo não era impedir as pesquisas, mas sim moralizar a pesquisa dentro dos zoológicos, porque aconteceu muitas vezes que pesquisadores vão a essas instituições, colhem as informações também e um abraço, né? Não estão nem aí, os animais não se preocupam com o manejo, não se preocupam com nada. Então, o objetivo dessa legislação é trabalhar isso também. Então, nós temos tudo isso baseado nas exigências do CONSEA, que regulamenta o uso de silvestres na pesquisa. Agora, eu vou entrar na pergunta do Henrique, né? Como que ele perguntou, Thaís, exatamente como foi a pergunta dele? Deixa eu olhar aqui, que já metodologias para se trabalhar bem-estar. Falar um pouco das Você metodologias. quer falar, Cris? Depois eu falo? Vai você primeiro, então, que eu já Pode falei. ser. Tá. Primeiro eu vou complementar uma informação que você deu sobre o Comitê de Ética. Eu fiz parte durante vários anos do Comitê de Ética de Uso e Experimentação Animal lá da UFOP, justamente porque o uso de animais silvestres, seja pesquisa dentro de zoológico, seja pesquisa na natureza, é relativamente recente.
Uhum. Antes, a gente não precisava ter licença de comitê de ética para se fazer pesquisa. Hoje, a gente precisa dessa licença, mesmo que a pesquisa seja observacional. Sim, sim. Eu não posso fazer a pesquisa escondido do comitê de ética? Pode, mas depois você não vai conseguir publicar. Então, não é recomendável. Inclusive, as instituições que são sérias não aceitam que você faça a pesquisa sem o comitê de ética. Então, todo pesquisador já sabe disso. Então, antes da pesquisa se iniciar, vai para o comitê de ética, o projeto que é avaliado, pode ser reprovado ou aprovado, aí depende. Mas o que que esse comitê avalia? Avalia se o manejo que você vai ter com o animal é estressante, se você vai usar algum tipo de substância química para anestesiar, se a contenção do animal vai ser perigosa para ele ou não, se a alimentação que você vai dar pode trazer algum problema, enfim, são essas coisas. Se o bicho morrer durante o seu experimento, o que, que você vai fazer com ele? Quantos animais você precisa para fazer o experimento? Então, essas coisas são novas e muitas pessoas que mexem com os animais silvestres ainda não sabem, mas isso é obrigatório hoje em dia. Então, eu só queria complementar essa informação dizendo que é Cris, obrigatório e que é esse tipo de coisa que a gente avalia. Pois e não, só para Cris? complementar, as pesquisas ainda com fauna brasileira que envolvem coleta de material tem que ter autorização do Cisbio. E, para muitas pessoas que também não sabem, nós temos que cadastrar todas as nossas linhas de pesquisa no CIGEM, que é o patrimônio genético. Porque senão amanhã eles vão rastrear nossas publicações e vão falar, nós não sabíamos que vocês faziam pesquisa com esses animais. Então, não é que nós fazemos pesquisa, Deus dará, vai lá, colhe informação. Não, nós seguimos protocolos e muito trabalhosos para se chegar ali no final e para poder acessar o animal e fazer uma pesquisa. Então, ninguém está judiando, ninguém está maltratando. Nós passamos por todas as fases de regulamentação mesmo da pesquisa. Exatamente. Exatamente. Essa informação é importante. Ninguém está lá, o Deus dará, judiando dos animais. Muito pelo contrário. Até o momento que a gente chega lá, a gente já foi super avaliado para poder falar assim, pode fazer a pesquisa. Porque depois de todos os comitês e licenças, ainda tem o comitê dos próprios zoológicos que vão Sim. avaliar o projeto e vão falar, pode fazer ou não pode fazer. O corpo técnico do zoológico finaliza a avaliação, vamos dizer assim, né? Sem Uhum. contar, né, gente, que depois que a gente acaba o estudo, a gente tem os relatórios para fazer. Para o zoológico, para o Cisbio do IBAMA, para o Cisgem. Então, Uhum. é um monte de coisas. Bom, e como é que a gente vai fazer para fazer pesquisa de bem-estar? Bom, a pesquisa de bem-estar ela pode ter várias abordagens. A gente pode fazer desde uma abordagem de arquitetura de recinto, até a abordagem mais comum que eu trabalho, que é a abordagem comportamental ou hormonal. E hormonal, de preferência, né? Comportamental e hormonal. Então, a gente tem diferentes profissionais que podem fazer pesquisa dentro do zoológico. Eu lembro quando eu orientei não, né? Uma amiga orientou, mas eu fiquei muito conhecido da Marli, uma pesquisadora hoje que era da área da arquitetura, e ela queria trabalhar com arquitetura de recintos de zoológicos para melhorar o bem-estar dos animais. E foi assim o TCC dela, que foi interessantíssimo. E até hoje ela participa de todas as coisas de zoológico, ela está super por dentro para participar disso. Então, a gente pode, desde isso, um trabalho de um arquiteto, até os mais comuns, que são os trabalhos de comportamento, de dieta, de hormônio, né? Então, para cada uma dessas abordagens, a gente tem um conjunto de metodologias específicos, né? Então, eu vou falar rapidamente assim do conjunto de pesquisas dentro do comportamento, que é a minha área. Então, dentro do comportamento, a gente pode fazer pesquisas de enriquecimento ambiental, a gente pode fazer pesquisas de diversidade comportamental, a gente pode fazer pesquisas de reprodução, a gente pode fazer pesquisas de estresse. E aí, como é que a gente faz? Normalmente a gente tem os grupos, né, controle, os grupos que a gente estuda e depois a gente coleta os dados e compara. Agora, a metodologia de coleta de dados, ela é muito específica, eu acho que não cabe aqui falar, mas a gente tem inúmeros livros, guias que trazem essa metodologia. Mas a abordagem pode ser extremamente diversa para a gente trabalhar o bem-estar. Ela pode, inclusive, ser clínica também, né? Nós desenvolvemos um trabalho com pinguins de Magalhães no Aquário de São Paulo,
eles tinham problemas de bumblefoot nas patas, né, de lesões sérias, importantes, e aqui que vale a informação básica do comportamento, né? Como é o pinguim? Quem é o pinguim, né? O que ele faz durante o dia? Se a gente não souber isso, a gente não consegue pegar essa informação, pescar, trazer para o cativeiro e tentar transformar isso em metodologia científica para a gente resolver um problema clínico, por exemplo, porque a gente sabe que 80%, 90% dos problemas de animais silvestres são em decorrências do manejo, e é o manejo de bem-estar que a gente está buscando. Então, o objetivo era fazer um enriquecimento que fizesse com que os pinguins passassem 80% do tempo em água, forrageando, ou seja, que é o que eles fazem em vida livre, né? E conseguimos, na verdade, proporcionar isso para a quase totalidade dos pinguins. Tinha um pinguim que não gostava de ir para a água, não ia, e em 7 semanas nós tivemos aí a redução das lesões de bumblefoot, então um problema clínico resolvido, ou seja, um sinal de bem-estar, né, sendo ali evidente, em decorrência de um manejo estimulando o animal a exercer o seu comportamento natural de forragear em água. Então, depende muito, nós estamos diante de uma gama de espécies, assim, absurdamente, muitas informações, por isso esse incentivo de falar tudo que você tenha de informação, publique, divulgue, seja em congresso, seja em seminário, nós precisamos dessas informações para trabalhar manejo de bem-estar, é importantíssimo isso. O manejo do ambiente é importante, né, Cris? Uhum. Quantos estudos são feitos, por exemplo, mostrando como que o ambiente acústico dentro de um zoológico pode influenciar, por exemplo, o bem-estar dos animais. Então, manejar as pessoas que estão entrando nos zoológicos também é importante para melhorar o bem-estar dos animais. Então, na verdade, o campo de pesquisa de bem-estar ele é muito aberto. Dependendo da espécie que você quer, você tem milhões de perguntas que são possíveis de serem respondidas. Você falou do pinguim, teve uma pesquisa interessante que eu fiz com perdizes lá no zoológico, que era exatamente isso. Ela estava exibindo uns comportamentos, as perdizes estavam exibindo comportamentos anormais de andar para um lado para o outro e arrancar as próprias penas, que é muito comum em aves. E a gente tentou uma intervenção justamente na forma de forrageio natural do animal para diminuir esses problemas, e foi um sucesso o experimento. Então, é uma coisa relativamente simples que você pode fazer que melhora radicalmente a vida do animal, né? Uhum. Então, quando a gente faz essas pesquisas com bem-estar, o que a gente está querendo é isso mesmo, através da metodologia científica, ver se a nossa intervenção de fato melhorou a vida do animal. E aí a gente pode fazer essas medidas comportamentais, pode fazer hormonais e pode fazer das duas juntas, pode ser clínico. Então, tem várias maneiras com que a gente pode abordar se foi eficiente a nossa intervenção na melhoria do bem-estar do animal, né? E muitas Terrestre vezes e a gente... aquático. Isso que eu ia falar agora, os aquáticos. Muitas vezes a gente lá no aquário está pensando num projeto de pesquisa para um dos peixes, uma espécie de peixes, enfim, e aí acontece alguma coisa que a gente fala, nossa, vamos trabalhar isso então, né? Porque nós não temos informações, então muitas coisas às vezes são até experimentais, monitoradas, lógico, supervisionadas. Eu vou dar um exemplo aqui, a Ellen vai me permitir falar o mestrado dela. A Ellen me procurou, quando ela queria fazer o mestrado, falou, Cris, eu quero fazer avaliação dos tubarões lixa, e eu queria pegar as fezes para fazer a avaliação hormonal. Eu falei, Ellen, pegar fezes não vai dar, porque tem que mergulhar toda vez, então vai ser complicado. E ela veio com uma informação que, olha, nós temos dificuldade de convencer os revisores da revista de que tudo começou a partir daí. Ela veio com uma informação de que ratos estimulados com manjericão aumentavam a espermatogênese. E ela queria testar o manjericão para os tubarões lixa para ver se aumentava o comportamento reprodutivo. Então, fez todo um delineamento experimental no mestrado dela, fizemos alguns ajustes, logo, em alguns momentos erramos a mão do manjericão no tanque dos tubarões, mas tudo isso foi ajustado, e o trabalho dela foi um sucesso, né, Cris? Você, inclusive, foi da banca, nós nos surpreendemos o efeito do manjericão na resposta reprodutiva do tubarão lixa. Então, isso é uma informação extremamente valiosa,
e foi experimental, mas foi um experimental controlado e que hoje é um dado importante. Tubarão é olfato, o seu olfato a gente tem que trabalhar por esse canal de comunicação que ele tem com o ambiente, e foi um relato, mesmo que sejam em ratos, que teve um link com a reprodução. Por que nós não podemos testar isso, né? Isso é ciência, isso é pesquisa. E se o zoológico nos permite, o aquário nos permite fazer isso, a gente tem que fazer dentro de todos os protocolos éticos que a gente tem que seguir. Foi muito legal esse mestrado da Ellen, eu lembro que eu participei da banca dela mesmo, e o que eu acho incrível assim, na pesquisa científica é de onde vem a pergunta inicial. E isso que você falou do manjericão, foi uma pergunta que eu fiz para a Ellen. Ellen, de onde você tirou essa ideia de botar manjericão para um bicho dentro d'água? Aí quando ela explica, olha, na verdade, isso já foi testado com rato, mostrou a eficiência disso, eu sei que não é o mesmo ambiente, mas a gente queria ver se as substâncias presentes no manjericão eram capazes de estimular a mesma coisa no tubarão. Mas por quê? Para a reprodução do bicho em cativeiro. Foi sensacional o trabalho. E às vezes a gente chega com umas ideias mirabolantes, assim, né, que o pessoal até assusta. Diz, meu Deus, o que é isso que essa pessoa está querendo fazer aqui no zoológico, né? Mas tudo vem da literatura, das coisas que a gente lê, das perguntas que a gente faz, das observações que a gente faz, mesmo que seja em outros animais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Acabou de sair um artigo mostrando como que patos conseguem levar ovos de peixe de uma lagoa para outra. O pato come o ovo, engole, defeca lá no outro lago, o ovo está vivo e o peixe coloniza lá. Pergunta se eu já não estou pensando em propor uma ideia mais ou menos parecida no zoológico de Belo Horizonte. Então é assim que as coisas começam a aparecer. E isso assim, me fascina, na verdade. A pesquisa me fascina e o zoológico ela é uma fonte inesgotável de pesquisa, na minha opinião. A gente nunca vai parar de estudar esses bichos. Não. Eu sei que você quer fazer pergunta, mas só pegar o link do Cris, que ele falou, né? Aí a gente quer reproduzir o tubarão. Aí vem gente que fala, nossa, mas por que quer reproduzir tubarão em cativeiro? Vai botar mais animal em cativeiro? Temos que pensar que o tubarão-lixa está extinto, né? No litoral carioca, por exemplo. Então, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar na reprodução. Antigamente, eu vou dizer, 20 anos atrás, a onça pintada não tinha a ameaça que ela tinha hoje, né? Ela não era, o status dela não era tão ameaçado como é hoje. Quantos animais em cativeiro foram vasectomizados e hoje impedem que a gente possa acessar essa informação genética desses animais, trabalhar com o sêmen desses animais? Então, a gente tem que realmente pensar nisso, pensar nas nossas pesquisas, vislumbrando a conservação, vislumbrando um futuro para esses animais, uma reintrodução desses animais. Se a gente vai conseguir, isso é uma outra etapa, né? Porque a reintrodução não é simples, assim, não é pegar o animal, como os abolicionistas acham, né? Vamos libertar os animais, vamos soltar todo mundo. Né? Mas a gente está fazendo a nossa parte em estudar esses animais, conhecer esses animais e está pronto para o momento quando chegar a gente falar, ó, a gente consegue, a gente é capaz de fazer isso. Cris já respondeu parte de uma pergunta que eu vi que está lá para baixo, mas vamos voltar aqui à ordem das que estão surgindo. Essa é especificamente para o Cristiano, é da Lígia. Ela disse que o livro publicado recentemente por você, pela Luciana e pela Camila, abriram o caminho para as pesquisas de bem-estar, pois até então tinham poucas referências em português. Qual que foi o maior desafio de desenvolver esse projeto? Muito bem, Lígia. Olha, esse projeto para a gente assim, é o nosso bebê, sabe? Mas o irmãozinho dele já está vindo, já vou contar para você. Mas foi realmente bastante difícil. Nós tínhamos um grupo na PUC, que é liderado pelo professor Robert Young, de comportamento. E a gente sentia a mesma falta que a maior parte das pessoas tem de falta de literatura em português para a gente. Então a gente quis, na época, juntar esforços para publicar um livro, para escrever um livro que fosse ao mesmo tempo científico e ao mesmo tempo numa linguagem mais acessível para que qualquer pessoa pudesse ler o livro. E daí surgiu a ideia da gente escrever esse livro. Olha, foi um parto para esse livro nascer, viu? Demorou muito, entre idas e vidas, revisões e revisões, até que a gente conseguiu a publicação dele no ano passado, não, 2018.
ou 2019, já até esqueci, gente. É porque eu já estou pensando no irmão. E assim, para mim é muito gratificante saber que ele está sendo usado pelas pessoas e que ele está servindo para o propósito que a gente pensou lá atrás, que era ajudar principalmente estudante a começar a trabalhar nessa linha de pesquisa. Então, agora um spoiler, que é o irmão desse livro, eu, a Cris e a Cíntia de Belo Horizonte, estamos organizando agora um livro que a gente acha que vai ser um marco aqui para o Brasil. Está já em produção o livro Enriquecimento Ambiental no Brasil, onde a gente vai trazer a literatura dessa área que muita gente se interessa por trabalhar nele, em português, com desde bicho de zoológico a bicho de casa, bicho de biotério, bicho de clínica veterinária, bicho de criação de produção. Então, o livro está em fase de escrita, já temos alguns capítulos prontos, a gente espera que ele saia no ano que vem, mas vai ser uma literatura em português muito importante sobre um tema que todo mundo gosta, que está ligado diretamente ao bem-estar, né? Então, Lígia, muito obrigado por me falar isso, eu fico muito feliz de saber que o livro está servindo ao propósito que a gente pensou. Certo. Temos uma pergunta aqui da Andréia Alvim, se existem no Brasil pesquisas sobre reabilitação dos animais silvestres que vêm dos centros de triagem. Eu posso responder essa também, Cris, pode? Pode responder. Tá, eu vou responder ela porque é exatamente uma das coisas que eu tenho trabalhado agora, inclusive já acabei de publicar um artigo em 2020, já está o segundo em vias de publicação, sobre reabilitação de animais. Eu já venho trabalhando com isso, na verdade, desde o meu mestrado, então a gente trabalha sim. Eu sou parceiro de uma ONG aqui em Belo Horizonte que se chama Waitá. Essa ONG ela trabalha com reabilitação de animais recebidos nos CETAS. Então a gente tem trabalhado bastante, especialmente com aves, que é o maior grupo de animais que chega, principalmente papagaios. Então a gente já teve, inclusive, soltura de papagaios com coleta de dados. O artigo já está publicado também com papagaio verdadeiro. Tem uma aluna que trabalhou em Juiz de Fora com papagaio de peito roxo nas mesmas condições. Os bichos vão ser soltos agora. E, se Deus quiser, eu terei uma aluna agora que vai trabalhar com reabilitação de tamanduás para soltura, que é também um grupo que chega bastante nos CETAS. A gente sabe que parte desses bichos que chegam nos CETAS acabam destinados aos zoológicos, grande parte também é solta, e grande parte acaba ficando, vou falar assim, entre aspas, depositado em algum lugar, porque ele não tem condições ainda de ser solto na natureza, então tem que ter cuidados, principalmente aí ficam tipo em criadouros específicos para isso. Então, para esses bichos, a gente tem trabalhado com criação de protocolos para soltura, e esses protocolos têm sido bastante interessantes, como treinamento de predação, reconhecimento de predadores, treinamento de dieta, treinamento de voo, e também personalidade dos animais, que está na moda agora. Eu tenho trabalhado bastante com isso também, para a gente selecionar os melhores candidatos para serem soltos. Então, existe sim, tem muita gente trabalhando com isso aqui no Brasil, várias ONGs, tá? Eu estou falando da Waitá porque eu estou mais ligado a ela, mas eu conheço outras ONGs distribuídas no Brasil que têm trabalhado com isso sim. Então, tem muita gente unindo esforços para tentar solucionar o problema desses bichos de setas, que chega em grande quantidade quase que todo dia, né? Sim. Então, vamos lá, que temos bastante perguntas aqui, hein? Mais uma pergunta aqui do Henrique. Quais que são os principais táxons pesquisados e as principais lacunas de pesquisa, as principais demandas? A gente vê que existe uma grande preferência dos alunos em trabalhar com os mamíferos, né? Muitas vezes a gente tem um projeto ali no jeito, no Aquário de São Paulo, com peixe, fala assim, você não quer trabalhar com peixe? Ai, não, professora, peixe não. Então, assim, existe uma grande preferência para trabalhar com os mamíferos e a gente tenta pegar o máximo que der, mas muita coisa nova ainda está sendo descoberta em outros táxons que não os mamíferos. Inclusive, eu acabei de mandar um trabalho para uma revista sobre araras, né? E eu recebi os parabéns do revisor pela coragem de trabalhar com aves, porque não é muito comum, as pessoas têm uma certa resistência,
talvez pela dificuldade de se fazer registros, né? Os mamíferos eu acho que é bem mais fácil, os etogramas já são bem mais explorados, bem mais conhecidos, então as pessoas têm bastante dificuldade de fazer os registros desses animais mais não tão convencionais, não tão comuns. Então, por exemplo, nós temos no Aquário de São Paulo trabalhos sendo realizados com raias, onde a gente está tentando descobrir todo o movimento corporal das raias, entender como que é essa manifestação comportamental do animal diante de diferentes tanques que eles estão. Nós temos agora um trabalho sendo desenvolvido com tipos de enriquecimento para os lobos marinhos que têm dificuldade visual, alguma deficiência visual. Então, vamos explorar outro tipo de enriquecimento. Então, são táxons que não foram muito estudados, mas que a gente está direcionando pela até necessidade da instituição da gente agregar informação para eles para o manejo. Isso que eu acho que é muito importante, né? Essa parceria, quando a gente entende que a instituição precisa da informação, a gente pode, em conjunto, trabalhar as necessárias para gerar informações para um bom manejo. O link, né, essa união de ideias, acho que é muito importante para o sucesso dos resultados. Essa distorção entre os bichos estudados, ela não é observada só em zoológico, não, ela é observada no planeta em qualquer sentido. Parafraseando a minha amiga Luciana, que está ouvindo aí, o pessoal gosta de estudar fofozoa. O que é fofozoa? São os bichos fofos, né? Mamíferos e aves. Então, a gente tem, na literatura científica, a curva muito direcionada a mamíferos e aves. Olha só, estou com os dados do Zoológico de Belo Horizonte. Nos últimos anos, de 2016 para cá, só para vocês terem uma ideia, foram 21 estudos com mamíferos, 2 com aves, 4 com peixes, e o resto dos bichos somam 5 estudos. Então, isso a gente observa em todos os lugares. Bichos grandes, carismáticos, mamíferos, né? A gente esquece, mas a gente é mamífero, né? Então, a gente tende a gostar mais de estudar bichos próximos da gente, mais fofinhos, mais bonitinhos. Então, há uma grande lacuna com répteis, com anfíbios, com peixes. Aí a gente pensa, então não tem problema com ave e mamífero. Na verdade, tem, porque quando a gente estuda quais são as aves e os mamíferos estudados, a gente vê, é só papagaio, arara, lobo-guará, carnívoro, entra um elefante ali, uma girafa colar, mas os outros... e macaco, né, gente? O povo ama macaco também. Então, assim, há uma grande distorção. Então, o ideal é que a gente comece a desmembrar esses estudos. No ano passado, eu publiquei um trabalho sobre lacunas no estudo de enriquecimento ambiental no Brasil, e eu mostrei justamente isso. Nós temos, assim, 3, 4 espécies misturando aves e mamíferos no Brasil que detêm, tipo, 80% dos estudos. As outras, distribuídas nesses outros 20%. Então, a gente tem que começar a distribuir coisas. Mas é igual a Cris falou, eu tenho um estudo super legal. Isso aconteceu comigo. Vamos avaliar uns aspectos da personalidade peixe? Aí eu apresentei para o meu aluno, peixe? Podemos pensar em outra coisa? Então, acaba no mamífero e na ave, entendeu? Então, a gente precisa diversificar bastante os estudos no Brasil e no mundo, porque, como eu falei, isso é uma tendência mundial, não é exclusividade do Brasil, não. Mas sabe que eu acho que isso é falta de oportunidade da interação do aluno, do pesquisador com a espécie, né? E a gente vem descobrindo isso lá no Aquário de São Paulo com as pesquisas que vêm sendo feitas também com invertebrados. Que a gente está cada vez mais apaixonado e mais surpreso de ver a interação desses animais com os enriquecimentos, que são outras linhas de produção que a gente está querendo agora publicar, e a gente já era para ter publicado, mas a gente não quer publicar isso como uma ideia, a gente quer publicar isso com um embasamento científico mesmo, para que já seja um artigo onde as pessoas possam usar e falar, ler e falar, bom, daqui para frente eu posso fazer isso com animais invertebrados ou com os peixes, enfim. Então, e eu sou um exemplo vivo disso. Eu tive uma aluna que queria fazer um enriquecimento com cavalo marinho, não tenho vergonha, não vão me xingar, tá, gente? Não vão chamar de burra, mas eu não sabia que cavalo marinho era peixe, isso há algum tempo atrás.
E quando eu fui ler a introdução dela, eu falei, gente, cavalo marinho é peixe, eu não sabia, eu acho que podia ser qualquer coisa para mim, menos peixe. E o trabalho dela de cavalo marinho, que foi feito lá no Aquário de São Paulo, ficou uma coisa tão linda. Nós nos emocionávamos de ver os cavalos marinhos. Nós tivemos a ideia de fazer enriquecimentos com miçangas coloridas, e os cavalos marinhos, eles saíam das partes onde eles estavam, se enroscavam nas miçangas, eles mudavam de cor de acordo com as miçangas que nós colocávamos. Tivemos fenômenos de acasalamento de cavalo marinho no aquário. Então, isso, para nós, foi um incentivo, para mim, principalmente, foi um incentivo muito grande, porque eu não tinha um interesse, não era um desprezo, mas é como se eu não desse tanta atenção para essa gama de animais, e eles são extremamente interativos com o enriquecimento, né? São animais que precisam ser enriquecidos e que interagem com o enriquecimento. Fizemos trabalhos com raias lá de ficar de boca aberta, de nunca imaginar que elas seriam capazes de tirar pedaços de peixes por sucção de dentro de garrafas PETs, com lagosta. Então é uma coisa impressionante, mas é a falta de oportunidade. A hora que nós tivemos a oportunidade e a instituição deu essa oportunidade para a gente, porque o lucro foi deles também, né? O prazer também foi deles, porque nada melhor do que o técnico, né, que está ali no dia a dia, no manejo, de ver que cuida daquele animal e ver essa resposta tão positiva, é um grande prazer. Isso não tem preço. Eu lembro quando os meus animais interagiam com os enriquecimentos que eu fazia, eu ficava sozinha chorando de tanta alegria de ver e falar, com tão pouco, como é que a gente faz tanto, né? A gente mexe na fisiologia do animal, a gente mexe no comportamento, com uma ideia que eu tive de colocar alguma coisa que o animal possa realmente interagir. Então, eu acho que essas lacunas, em parte, são culpa nossa também, que cabe a nós trazer os alunos para conhecer esse mundo de novos táxons, para que eles possam se engajar em projetos também. Aquele velho jargão de quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta, ele é super verdadeiro. Quando você senta na frente do bicho, começa a prestar atenção nele e no que ele faz, gente, você se apaixona, independente de qual bicho for. Vou seguir aqui, que às vezes, como o pessoal está comentando bastante enquanto vocês vão falando, bom, perfeito, ótimo, as perguntas lá do início, algumas já estão desaparecendo para mim, que ficaram muito no começo, mas eu lembro de duas delas aqui. No final, se alguém vê que sentiu que de alguma forma a sua pergunta não foi respondida, faz ela de novo, que eu posso ter perdido ela no meio de tantos comentários aqui. Mas a Cláudia tinha perguntado, para falar um pouquinho melhor, desses estudos, dessas pesquisas de comportamento, como uma ferramenta para avaliar o bem-estar. E aproveitando para não esquecer, depois já pode responder junto, a Marina tinha perguntado quais que seriam as melhores literaturas, as melhores referências que poderiam usar como base em pesquisas de bem-estar. Posso falar do comportamento? Você fala da literatura, Cris? Pode ser. O comportamento, ele é a base de tudo, né? Todo o trabalho de bem-estar, todo o manejo de bem-estar, ele envolve comportamento. Não tem como tirar o comportamento. A gente pode até tirar a parte hormonal, fisiológica, mas o comportamento, ele não fica. Mas sem deixar de lembrar que o estímulo que desencadeia o comportamento desencadeia a resposta fisiológica. São coisas que acontecem simultaneamente. Nós não temos uma coisa separada da outra. Eu posso não mensurar a fisiologia, mas eu posso mensurar o comportamento. Então, ele é o mais fácil, ele é o mais barato. E qual que é o sinal? Como que a gente avalia o bem-estar de um animal? Através do comportamento, né? Um dos pilares do bem-estar, um dos princípios do bem-estar é o resgate do comportamento natural da espécie, é o resgate do comportamento típico da espécie, né? Então, nós temos que trabalhar sempre em função disso. Então, eu posso fazer uma análise prévia do comportamento, fazer todo aquele repertório comportamental, categorizar os comportamentos, e aí eu preciso de uma informação desse animal, quem é essa espécie, como essa espécie vive, quais são os comportamentos desenvolvidos por esse animal numa condição natural, para poder comparar com a situação dos cuidados humanos, né, do ex situ. E aí as minhas técnicas, o meu manejo, envolvendo uma melhoria do ambiente, envolvendo uma melhoria da qualidade de vida desse animal, vão estar focados em quê? Em eu resgatar os comportamentos naturais desse animal. Então,
vamos imaginar, eu tinha um orangotango no meu doutorado, como eu já falei a Karen, e que não exercia um comportamento arborícola. O orangotango, ele é quase que exclusivamente arborícola. Quando eu crio um enriquecimento visando esse comportamento arborícola, né? Ou seja, eu crio uma estrutura vertical onde ela possa braquear e ela executa isso, ela interage com o enriquecimento dessa forma, eu estou resgatando um comportamento típico da espécie que estava, de alguma forma, sendo impedido de ser realizado pela minha condição do ambiente, pelo design do ambiente, ou seja, eu estou diante de sinais de bem-estar. Eu sempre falo para as pessoas, a gente nunca pode afirmar que a gente tem bem-estar, né? O bem-estar pleno e absoluto, ele não existe em nenhuma condição. A gente está sempre buscando o bem-estar, mas a gente nunca vai ter. A gente vai ter a qualidade de vida, e essa qualidade de vida, ela é equilibrada com momentos ruins, momentos bons, e como é com a gente, como é com o animal em vida livre. O animal em vida livre, ele passa por inúmeras situações de estresse o tempo todo, ele não vive num mar de rosas, livre de qualquer situação estressante, né? E o grande segredo é nós tentarmos proporcionar qualidade para esses animais, mas não poupá-los de umas condições necessárias para a fisiologia dele, também dar uns starts, que eu falo, o estresse agudo é muito propício, é muito benéfico no cativeiro, né? Tem gente que fala, você não pode falar que a gente tem que estressar os animais, mas é importante, porque a previsibilidade ambiental, né, a monotonia, o animal saber que ele come em determinada hora, que o tratador vem em determinada hora, que aquilo vai acontecer todos os dias, isso é ruim, isso não é bem-estar. Então, eu tenho que criar situações inovadoras, eu tenho que causar uns impactos naquele ambiente e tenho que dar condições para o animal lidar com isso. Quando eu estou preocupada com isso, eu estou trabalhando essa questão comportamental, resgatando esses comportamentos naturais, e aí é um dos parâmetros que a gente usa para avaliar bem-estar com o comportamento. Só para complementar a fala da Cris, então a gente pode medir o bem-estar do animal usando o comportamento de algumas maneiras. Primeiro, que a Cris citou, o próprio comportamento, a diversidade comportamental. Vários estudos mostram que quanto mais comportamentos próximos ao natural o animal exibe, mais bem-estar ele deve estar experimentando. Então, se você tem um animal numa condição, você para lá e coleta dados, você consegue anotar 10 comportamentos que o bicho faz durante o dia, faz uma intervenção, vira 30 comportamentos, você tem um indício de que mudou o bem-estar do animal. A outra coisa é usar o comportamento anormal como medida. Então, o comportamento anormal, ele pode ser qualitativo, ou seja, aquele comportamento que você não vê na natureza, mas vê em zoológicos, em cativeiro, como, por exemplo, andar de um lado para o outro. Todo mundo já deve ter visto um bicho andando de um lado para o outro no recinto. Esse é o comportamento anormal clássico. E tem o comportamento anormal quantitativo, que é quando o animal exibe um comportamento que é normal, mas ele faz muito daquilo ou pouco daquilo. Por exemplo, o bicho come demais. Então, comer é um comportamento normal. Mas no cativeiro, o bicho come 5 vezes mais do que ele comeria normalmente. Então, se você faz uma intervenção e esses comportamentos anormais diminuem, você tem um indício de que o animal está melhorando o bem-estar. E outra coisa são comportamentos que a gente chama de comportamentos-chave, que indicam uma melhoria no bem-estar. Por exemplo, se você faz uma intervenção e aumenta a exibição de comportamentos reprodutivos e de comportamentos de brincadeira, por exemplo, esses conjuntos de comportamentos são indicativos de bem-estar. Então, se o bicho aumentou isso, provavelmente ele está melhorando o bem-estar dele também. E aí você pode fazer testes comportamentais, né? Por exemplo, de preferência alimentar, de fornecimento de alimentação, de horários diferentes de alimentação para acabar com essa previsibilidade. Então, tudo isso você pega os comportamentos exibidos antes daquela intervenção e compara com os comportamentos exibidos depois daquela intervenção. E aí você analisa quais foram os comportamentos que mudaram, e aí você pode inferir sobre o bem-estar do animal ou não. E sobre a literatura, bom, em português a gente não tem muita coisa. Tem o meu livro, que é maravilhoso, pode comprar, tá? Faço propaganda, é ótimo. Fiquei sabendo que o autor é ótimo. Mas a grande maioria dos
das bibliografias é internacional. Então, nós temos livros só sobre bem-estar animal, que chama Animal Welfare. Depois eu posso mandar uma lista de artigos para a Thaís, ela pode distribuir para o pessoal, não sei como é que funciona isso. E tem livros de comportamento animal, de enriquecimento ambiental, todos na língua estrangeira, mas que são as bíblias que a gente fala, né? Todo mundo que vai trabalhar com isso tem que ler esses livros, pelo menos. E aí, as nossas pesquisas vão estimulando a literatura mais específica, né? Que são os artigos científicos, apresentações de congresso, aí já são mais específicos. Mas a gente tem grandes livros, textos que abordam a área, que são as bíblias, e todo mundo que trabalha com isso tem que ter. Depois eu mando a lista para vocês. Beleza. A próxima pergunta é da Ellen, né? Vocês falaram do trabalho dela ali com os tubarões. Ela quer saber, a gente já acabou falando um pouquinho anteriormente disso, dessa questão dos zoos abrirem mais as portas para as pesquisas, né? Ter mais essa cooperação, mas e se uma instituição, né, que quer aumentar o seu potencial de pesquisa, quais que seriam as principais dicas que vocês dão para essa instituição que já tem essa intenção? Bom, Ellen, eu acho que se ela quer aumentar o potencial de pesquisa, vai depender, né, do corpo técnico que ela tenha, porque talvez esse corpo técnico vai ser supervisor de novas pesquisas que vão vir, então avaliar se o corpo técnico vai ter condição de dar o suporte adequado para novas demandas que vão vir, e eu acho que estabelecer parcerias com as universidades, sim, com as instituições de ensino, né? Ampliar o leque, mas a gente tem que só que tomar cuidado, porque existem muitos projetos que são muito sem pé nem cabeça, a gente vê, e aí tem que fazer essa triagem, tem que fazer uma seleção de projetos mesmo, para ver o que realmente vale a pena para aquela instituição. Fazer pesquisa só por fazer, eu acho que não é o caso, mas depende da instituição, instituições grandes, como no caso do Aquário de São Paulo, lá a demanda para projetos é muito grande, a necessidade, né, de projetos também é muito grande, porque assim, existe uma gama de animais e de possibilidades de projetos lá enorme, então eu acho que seria isso, estreitar mais as parcerias com mais pesquisadores em diferentes frentes, né? Mas sempre, lógico, pensando que todos os projetos têm que trabalhar com o bem-estar. Então, dá para fazer projetos de clínica, dá para fazer projetos que envolvam a parte de anestesia, a parte de comportamento. E, como a gente fala rapidamente, só a gente não entra nos detalhes, mas essa questão hormonal, eu acho que é uma linha que todos os zoológicos deviam se preocupar. Na verdade, isso devia ser um protocolo de rotina dessas instituições. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de ter acesso a informações tão valiosas de fisiologia com uma matriz barata, que seriam as fezes dos animais, né? Para a grande maioria a gente consegue usar fezes como matriz biológica, que vai demandar o quê? Um freezer da instituição para armazenar isso e ter protocolos de rotina de manejo onde sejam feitos avaliações comportamentais e terem as fezes escolhidas, né? Isso é uma informação para futuras pesquisas, isso é um banco de informações e que quando vem o dinheiro, quando vem o investimento, você tem esse material já disponível para trabalhar. Então, eu acho que esse monitoramento não invasivo, ele é uma ferramenta extremamente importante para avaliação de bem-estar, complementa as informações de comportamento e as instituições deviam incorporar isso na sua rotina. Eu acho que isso abriria um leque para pesquisas fantástico nas instituições. Eu falaria o seguinte, aquela receitinha de bolo, né? Falei, o corpo técnico do zoológico em questão tem que se unir, porque ele vai ter que fazer uma comissão de avaliação de projetos. 2, eu faria o zoológico abrir estágio. Você lembra da minha história? Tudo começou com um papelzinho na universidade falando que o zoológico queria estagiário. Então, abriria vagas de estágio no zoológico, que os estagiários poderiam ser uma fonte de contato direto com a universidade. Terceiro, o próprio zoológico, com suas demandas, poderia procurar os pesquisadores nas universidades próximas e sugerir parcerias. Olha, estamos com esse problema aqui, queremos investigar, quer participar com a gente e tal.
E aí manda o projeto para a gente, que aí o pesquisador com seus estagiários vai montar o projeto, que vai ser avaliado pela comissão técnica do zoológico para ver se o projeto é viável de ser realizado ou não. Então, eu acho que uma receitinha de bolo seria essa. E só pegando um gancho no que a Cris falou sobre fisiologia, a avaliação dos projetos seria nisso, né? Às vezes o estagiário não tem tanto conhecimento, já propõe aquele projeto mirabolante que é inviável de se fazer, então essa comissão precisa avaliar. E só uma brincadeira aqui, cocô, gente, cocô é vida. Eu já trabalhei com cocô de bicho em zoológico. Ó. Você estuda parasitismo, você estuda fisiologia, você estuda dieta, você estuda disfunção da digestão, dá para estudar um monte, agora dispersão de bicho que eu estou querendo fazer. Então, assim, nunca desprezem um cocôzinho lá no zoológico, tá? Beleza. Gente, eu dei uma sumida aí, quem reparou, é porque essa live tá rendendo aqui, já estamos quase em 1h30, e aí é comentário aqui, é no WhatsApp, já estou recebendo mensagens aí de gente falando que vocês estão ganhando mais fãs, né? Estão aí apaixonados por vocês dois. Então, vamos seguir aqui com a pergunta. Agora é a Rafaela Azevedo. Essa é, talvez, vocês já acabaram comentando um pouquinho, mas acho que esse é um momento, uma das perguntas bacanas que surgiu até agora também. Como que a gente estimula essas pesquisas diante de uma sociedade que está cada vez mais polarizada e que passa a julgar os zoológicos como instituição, que não enxergam ou não acreditam nas pesquisas que têm o objetivo de bem-estar dos animais? Thaís, eu vou responder essa pergunta dizendo, baseado num evento que eu estava uma vez, e uma promotora de justiça, ela falou para mim, né, que é como se eu fosse uma representante de zoológico. Eu sempre defendo muito os bons zoológicos, os bons aquários, então é como o Cris falou, eu me sinto dentro deles. Eu me sinto parte do Aquário de São Paulo, eu falo para eles, eu sou da equipe deles, não trabalho lá, mas sou da equipe. Nós somos os grandes culpados por tantas pedras, né, por essa polarização da sociedade. Então, os zoológicos são os próprios culpados. Por quê? Porque nós não divulgamos o que nós fazemos, a sociedade precisa saber. Então, nós precisamos entender que a linguagem a ser falada com a sociedade, ela tem que ser a linguagem científica nas revistas científicas, publicando nossos dados e mostrando esses resultados tão importantes que a gente obtém para a sociedade, na linguagem da sociedade. Se nós não falarmos com eles, eles nunca vão entender o papel do zoológico e a importância da pesquisa nos zoológicos. Um exemplo que eu estava até conversando com a Cíntia antes de ontem foi a questão dos gorilas do zoológico de Belo Horizonte, né? Quantas pedras, eu ouço as pessoas falarem, ficam reproduzindo gorila nesse zoológico? Sim, né? É um plano de manejo desse zoológico envolvido com reprodução para que esses animais no futuro sejam destinados para algum lugar, ou seja, é um programa de conservação que existe nesse contexto de reprodução dos gorilas. Existe um projeto de educação envolvido na reprodução dos gorilas, e a sociedade precisa saber disso. Existem zoológicos e aquários que investem pesado em conservação de determinadas espécies em vida livre. Isso precisa ser falado para a sociedade, porque se não parece, fica tudo fechado dentro do corpo técnico e ninguém sabe. Então é fácil atirar pedra, porque não se sabe o que acontece lá dentro, né? E acontece tanta coisa boa, tanta coisa positiva, e às vezes a gente não fala. Então essa linguagem, eu acho que o que a gente precisa acertar a mão é conversar numa linguagem técnica, com quem tem que ser técnico, e conversar numa linguagem mais acessível para a sociedade. Eu queria falar um pouquinho, essa pergunta da Rafaela Azevedo é muito perspicaz. Por um acaso, ela é minha irmã. Tá me vendo aí, né, minha filha? Bom, o mundo hoje está quase que polarizado entre as pessoas que gostam de zoológico e as pessoas que odeiam zoológico. É basicamente isso. A gente vê essa briga o tempo todo, né? Aí você consegue, por exemplo, a reprodução de um animal super fantástico que o pessoal que gosta de zoológico ovaciona e o pessoal que odeia zoológico vai falar, gente, está reproduzindo esse bicho lá para quê? E tal. Então, gente, o que a Cris falou é muito importante.
Sabe a propaganda? A propaganda ela é importante demais, mas a propaganda que eu digo é uma propaganda verdadeira. É uma propaganda de marketing, onde o zoológico mostra para a sociedade por que que ele está ali, o que que ele está fazendo. E para convencer as pessoas, o zoológico tem que se apoiar na pesquisa, por exemplo. Porque se ele não faz pesquisa, não liga para o bem-estar dos animais, o bicho está lá por estar, esses zoológicos é que vão criar a imagem para as pessoas que pouco conhecem de zoológico para ir lá. Olha só, tem uma coisa interessante. Eu fiz uma pesquisa uma vez perguntando a opinião do pessoal sobre o zoológico, mas antes de eu perguntar isso, eu perguntava sobre hábitos de visitas zoológicos, já foi. Então, assim, me surpreendeu na pesquisa que a grande maioria das pessoas detestava zoológico, mas quase nenhuma delas ia em zoológico. Então, ela simplesmente tem uma imagem criada pela mídia, não sei por quem, que o zoológico é horrível, porque ela não conhece o zoológico. E o que a gente vê hoje em dia é basicamente isso, né? Um monte de gente emitindo opinião sem conhecer absolutamente nada. Bom, isso é parte culpa dos zoológicos, que não divulgam os trabalhos. Alguns zoológicos, grande parte dos zoológicos aí distribuídos pelo planeta, ainda estão naquela coisa antiga de exposição de animais, que não é mais preconizado, então isso precisa mudar, e isso dá subsídios para esse tipo de pensamento. Mas, gente, sem conhecimento de causa, você é só mais um com opinião. Então, eu vi uma frase uma vez que assim, ó, sem dados, você é só mais um com opinião. Então, na verdade, para você emitir sua opinião, e eu falo isso muito para os meus alunos que vão ser professores depois, antes de emitir a sua opinião, que sabe-se lá de onde que ela veio, veja se o que você está falando é real. Então, você precisa conhecer. Uma vez eu fiz um curso que era sobre como o biólogo pode fazer propaganda e marketing sobre suas pesquisas. Gente, eu saí de lá outra pessoa. Eu descobri que a gente simplesmente não sabe fazer propaganda da importância das coisas que a gente faz. Ninguém sabe o que a gente faz, na verdade. E o zoológico é a mesma coisa. Li um artigo hoje sobre orangotango, Cris. Era uma pesquisa falando assim: como é que era a soltura de orangotangos aí pelo planeta vindos de instituições que mantinham os orangotangos, seja zoológico, seja criador, seja santuário, tá? Qualquer que seja. Bom, várias dessas solturas foram feitas baseadas naquela, não quero o bicho aqui, tadinho, tá sofrendo, vou soltar. A população natural dos orangotangos, onde esse bicho foi solto, foi praticamente dizimada. Porque, primeiro, o bicho era misturado geneticamente. Então, quando ele foi para a população, começou a reproduzir com os outros e acabou com a linhagem daquela espécie. Doenças, não era o caso, acho que doença não era o caso. Mas, tipo, não dá só para pegar e soltar, sabe? A gente precisa fazer um monte de coisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: contra a polarização, seja ela no sentido zoológico, política, qualquer coisa, só existe uma possibilidade: educação e conhecimento de causa. Sem isso, gente, nós somos só mais um com opinião. Com certeza. Comunicação, educação são hoje outras duas grandes funções, né? Não tem como deixar de falar de conservação e pesquisa, como vocês falaram, assim, que a gente possa divulgar, né? Esses dados precisam estar disponíveis. E já que as pessoas perguntaram da literatura, aproveitando, vão dando uma olhada nos comentários, que várias outras pessoas foram colocando links, nomes de livros, e aí quem quer saber um pouquinho mais de literatura pode pegar essas indicações que estão aí nos comentários das lives. A próxima pergunta é do Henrique. O Henrique está interagindo bastante aqui com a gente, lá de Ubatuba. Como que a pesquisa em bem-estar nos zoos e aquários pode ajudar na conservação das espécies? Eu acho que é bem isso que a gente já falou um pouco, né? Nós não conseguimos, as pessoas confundem um pouco o bem-estar com conservação. Elas acham que só porque eles fazem algum plano, alguma instituição está envolvida num plano de manejo de bem-estar, ela automaticamente está fazendo conservação. Isso é um grande erro. Para que a gente chegue no nível de conservação, nós temos que fazer bem-estar. Então, o bem-estar é um pré-requisito, aliás, é um pré-requisito para tudo, né? A partir do momento que a gente tenha um animal sob os cuidados humanos, o bem-estar é o alicerce de tudo. Então, nós, para chegarmos no nível de conservação, nós temos que trabalhar o bem-estar
porque trabalhando o bem-estar nós vamos melhorar o contexto do animal, né? Como a gente já falou, nós vamos melhorar a fisiologia, a gente vai melhorar o comportamento, a gente vai melhorar o desempenho reprodutivo daquela espécie, a gente vai trabalhar a parte imunológica, é um conjunto, a relação mente-corpo do animal, o ambiente enriquecido, um ambiente onde o animal tenha condições favoráveis de se adaptar, de sobrevivência, automaticamente a gente vai ter todo um mecanismo funcional do animal alinhado para que a gente possa trabalhar projetos de pesquisa diretamente envolvidos com a reprodução. Eu lembro uma vez, com a conservação, desculpa, eu lembro que uma vez eu estava estudando sobre animais de biotério e eu li que toda a regulamentação de animais de biotério na Europa, não existem trabalhos de bem-estar, de enriquecimento para animais de biotério. Isso já é passado, né? Para se ter um animal em biotério, é a partir daí. Então, assim, é o mínimo do mínimo, são caixas totalmente enriquecidas, padrões de bem-estar de alto nível, para se trabalhar qualquer outro tipo de pesquisa. Então, a conservação é exatamente isso, a gente tem que trabalhar o bem-estar desses animais, deixar esses animais num patamar elevadíssimo de qualidade de vida, para se pensar em conservação. Ninguém vai trabalhar conservação com um animal de zoológico, fundo de quintal, como a gente ainda vê, infelizmente, no Brasil e em vários lugares do mundo. Isso não é uma exclusividade só do Brasil, tá? Mas esses zoológicos estão longe de pensar em alguma coisa de conservação. Então, eu poderia complementar a fala da Cris dizendo, em resumo, que melhorar o bem-estar dos animais melhora 4 coisas principais para a conservação dos animais. Primeiro, aumenta a reprodução dos animais. Então, se a gente consegue manter os animais, consegue criar um estoque viável, esse estoque pode acabar sendo reintroduzido. Segundo, melhora a educação ambiental, porque o animal está se comportando de maneira adequada, exibindo mais comportamentos, tem um poder de atração maior do público e você consegue trabalhar melhor conceitos de educação ambiental e da importância sobre o animal, com ele se comportando de maneira mais natural. Terceiro, a gente pode habilitar o animal à soltura. Ninguém vai querer soltar um animal na natureza, fazer uma reintrodução de um bicho que só anda de um lado para o outro, ou arranca o próprio pelo, ou se automutila. Então, se você melhora o bem-estar, você deixa o animal mais apto à soltura. Tem várias intervenções pré-soltura, mas essas intervenções são feitas com os animais que gozam de bem-estar. E quarto e último, melhora os resultados das pesquisas. Tem inúmeros estudos mostrando que animais que gozam de baixo bem-estar resultam, como é que eu posso dizer? Resultam em dados pouco confiáveis, porque quando o bicho está gozando de alto bem-estar, a gente pode confiar mais na pesquisa feita com aquele animal. Então, essas são as 4 principais causas da gente melhorar o bem-estar e ligar isso à conservação. Ótimo. Né, a próxima pergunta, vocês vieram falando aí dessa questão de trabalhar com a pesquisa em zoos e aquários, que é o nosso tema, né? E a pergunta da Cláudia Hashimoto, primeiro parabenizando os trabalhos, queria que vocês comentassem um pouquinho da experiência de como que esses projetos foram ou não, depois de feita a pesquisa, incorporados nas instituições e na rotina dos animais. Como que se estimula ou facilita a aplicação desses conhecimentos na vida dos indivíduos. Eu acho que todas as pesquisas que envolvem, que são feitas em parceria com a instituição e que visam realmente os resultados para a incorporação disso no manejo, eu acho que o que eu posso dizer, né? A questão do enriquecimento é um exemplo muito clássico disso, que a gente vê no Brasil todo, hoje se fala de enriquecimento. Então, muitos trabalhos foram sendo feitos, primeiros lá começaram no Zoológico de São Paulo, a Cíntia começou em BH, vou dizer eu com Virgulina, a Cíntia com o Idi Amin em BH, eu acho que foram os grandes pioneiros aí do start inicial da importância disso, e cada vez mais mostrando esses resultados para as pessoas, através de cursos, através de palestras, das publicações, e o zoológico acaba incorporando isso na rotina, porque o resultado é benéfico, né? E passa a fazer parte do dia a dia. Então, a gente já vê hoje no Brasil
vários zoológicos que têm setores específicos de bem-estar, setores específicos de enriquecimento, de comportamento. Por quê? Porque perceberam que essas pesquisas trouxeram resultados, esses resultados foram benéficos para a avaliação geral dos animais e incorporaram isso na rotina. Eu acho que isso é muito positivo e é um fato que vem acontecendo nessa questão do bem-estar. E muitas coisas vêm mudando. Então, por exemplo, a gente descobre alguma coisa específica, faz um trabalho específico com uma determinada espécie e descobre que o que se fazia não era tão legal. Por quê? Porque esse animal tem uma particularidade, essa espécie passa a se mudar a rotina daquela espécie em função de novas descobertas. Acho que isso é dinâmico. O enriquecimento não é receita de bolo e existe toda uma particularidade, uma individualidade. Como a gente falou no começo, o N é sempre muito pequeno, e a gente tem que levar em consideração a personalidade dos animais. Então, para muitas espécies, isso é muito importante. É o histórico, é o modelo Spider, trabalhar com o histórico individual e o histórico da espécie, né? Quanto à minha experiência lá no Zoológico de Belo Horizonte, eu posso citar algumas coisas de trabalhos que a gente fez lá e que foram, de fato, incorporados. E eu vou falar basicamente de 3 coisas. Mudanças de dispositivos de alimentação. Então, o estudo que a gente fez com os flamingos lá resultou na mudança do estilo de comedouro e do formato da dieta dos animais, melhorando a vida deles. Isso foi incorporado no manejo. Já foi feito um trabalho sobre paisagem acústica lá no Zoológico de Belo Horizonte. Não fui eu que fiz, mas foi uma amiga minha. E depois dos resultados desse estudo, o setor de educação ambiental do Zoológico de Belo Horizonte adotou uma nova atividade com pessoas deslocadas para locais específicos para controlar volume, quantidade de público e o comportamento do público frente aos recintos. O enriquecimento ambiental, quando eu comecei a trabalhar junto com a Luciana, a Cíntia estava começando lá em Belo Horizonte, então todos os nossos estudos deram subsídios para ela criar o setor de enriquecimento ambiental do zoológico, que hoje é implementado e cuida do enriquecimento ambiental de todos os bichos. Então a gente dava ideias para elas dos nossos experimentos, de coisas que seriam legais de serem testadas. Às vezes, a gente fazia algumas mudanças no recinto, como naquele caso da perdiz que eu estava comentando anteriormente, que a mudança ela envolvia uma mudança de recinto, uma reforma no recinto. E aí, por causa de questões financeiras, estrutura e tudo mais, esse não foi implementado na rotina, porque precisaria de uma modificação radical do recinto, mas a Cíntia implementou vários outros tipos de enriquecimento ambiental para essa espécie, para tentar melhorar. E a gente também não deve esquecer do condicionamento, né? Então, condicionamento operante, que começou também aqui no Zoológico de Belo Horizonte, ser aplicado pela Cíntia, que é aquele treinamento que a gente faz, igual a gente faz com o cachorro, dá um comando, ele faz o comportamento, você dá uma recompensa para ele. Isso, hoje em dia, pelo menos no Zoológico de Belo Horizonte, que eu vou falar que é onde eu tenho conhecimento, é utilizado em todas as espécies, então diminuiu, todas não, né, mas a maior parte das espécies, diminuiu, por exemplo, anestésico de veterinário, tratamentos que antes você tinha que sedar o animal, hoje você faz com a utilização do condicionamento. Então, isso também está extremamente incorporado nas atividades do zoológico. E vários estudos, inclusive já fiz até um com a Cíntia que a gente publicou, de condicionamento, dá subsídio para ela poder aplicar depois para o animal. Então, essas coisas são aplicadas de verdade no manejo diário do animal. Algumas outras não, porque envolve uma questão financeira que a gente sabe que é problemática para a maior parte dos zoológicos, então algumas não foram implementadas, mas foram substituídas por coisas que dão para fazer. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui, fugindo um pouco do escopo, né, que é de pesquisa, perguntando sobre questões com escolas, ou perguntas que acabaram já sendo respondidas, né, anteriormente, talvez a pessoa entrou um pouquinho mais tarde, então eu vou pular elas, né, porque a gente tem outras, só deixar aqui registrado que deixaram um agradecimento para você, Cris, por ter implantado, Cristiane, por ter implantado a sementinha do enriquecimento no Mato Grosso, né, então estão surgindo aqui vários agradecimentos nesse sentido. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Já compartilharam até o livro do Cristiano aqui, colocaram o nome para quem quiser comprar. Então, o pessoal agora já sabe aonde procurar. E, olha, por incrível que pareça,
eram só comentários. Acabamos com as perguntas. Também já estamos com 1h43 de live, né? Então, rendeu, né? Estamos ainda com mais de 60 pessoas nos assistindo ao vivo. E queria, então, para a gente finalizar, que vocês fizessem seus comentários finais aí sobre a nossa pesquisa, né? Como uma forma de incentivar quem é estudante a pesquisar nessa área e para quem é instituição, né? Para novamente abrir suas portas, né? Para que vocês deixem, então, suas palavras finais. Eu acho que, assim, nós estamos num momento de muita evolução dos zoológicos, né? Eu e Cris, aí que somos dos zoológicos da década de 90, e muita gente que está na live também né? E eu acho que sabe o que a gente já passou naquela época, o que foi tentar implantar manejo de bem-estar, trabalhar com enriquecimento, porque antigamente um simples pneu fazia toda a diferença, né? Na cabeça de técnicos da velha guarda, né? Um pneu fazia toda a diferença e era mais do que suficiente no recinto de um primata, por exemplo, né? Então, quando a gente luta pela mudança e por novas práticas, realmente é muito difícil, mas eu acho que valeu muito a pena tudo isso, né? Eu fico muito feliz, eu acho que valeu tudo que eu fiz, todo o meu esforço, e eu acho que nós estamos num momento muito importante no Brasil. As certificações dos zoológicos estão vindo aí para comprovar tudo isso. É muito gratificante se trabalhar hoje certificação em cima de bem-estar para essas instituições. Temos problemas, isso ninguém vai jogar a sujeira embaixo do tapete, fazer de conta que não vê, e infelizmente esses zoológicos problemas são os que alimentam os ativistas e que colocam a imagem do zoológico sempre muito para baixo, mas a gente está aqui firme e forte. Eu acho que os técnicos de boas instituições estão sempre aí firme e forte, lutando, enfrentando esses movimentos. Eu acho que é muito importante, a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma e que a gente acredita que seja para os animais, né? Eu sempre falo, eu pareço o João Bobo, eu tomo aquele bonequinho que a gente tinha quando era pequeno, tem areia embaixo, né, pesado, cai e levanta, cai e levanta. A gente está sempre apanhando, mas a gente está sempre indo em busca daquilo que a gente acredita. Então, não desistam, eu acho que os técnicos têm que conversar mais, os zoológicos têm que se falar mais, tem que haver permuta de informações, né, permuta de biologia, da biologia dos animais. Acho que a gente tem que trocar entre as instituições tudo isso, em prol do que a gente realmente quer para o nosso país e para a história dos zoológicos brasileiros. Então, são poucos ainda bons zoológicos, bons aquários, mas que continuem crescendo, que continuem se desenvolvendo, que façam essas parcerias cada vez mais, porque mais pesquisadores estão vindo aí, né? Nós temos pesquisadores muito bons querendo trabalhar, querendo estudar esses animais, e que isso possa realmente ser um grande começo. Eu acho que temos muito que fazer, temos muito que acertar, erramos muito, né? Eu acho que o Cris também, ao longo da trajetória dele, eu já fiz análises erradas, eu já apliquei enriquecimento errado em animal, não tenho vergonha de dizer isso, mas é com os erros que a gente aprende, né? E que a gente cresce e pode falar para os outros, não façam isso porque isso dá errado, isso não é assim que funciona. Então, eu acho que é por aí, e eu fico feliz de fazer parte de tudo isso, dessa história. Eu acho que tem pessoas muito importantes que fazem parte dessa evolução do nosso país, dos zoológicos, e que a gente possa estar sempre junto aí em benefício dos animais. E os alunos que se incentivem, que fiquem aí encorajados a trabalhar, porque espaço tem, né? Só precisa arregaçar as mangas. Dinheiro não tem muito não, mas espaço para trabalhar tem. Exato. Então vamos lá, gente. Primeiro recado para os estudantes. A Cris acabou de falar. Gente, quem tiver interesse em trabalhar com pesquisa em zoológicos, vão trabalhar, vocês não vão se arrepender. É muito bom, é muito legal ver os bichos. Trabalhar com bicho é muito gratificante. Você vê a melhora no animal que você está estudando por uma coisa que você está propondo é extremamente gratificante. Então, se você tem esse sonho de trabalhar em zoológico, seja com qual espécie que for, vá realizar esse sonho,
porque você vai ficar tão satisfeito quanto eu fiquei quando eu realizei o meu. Recado para os zoológicos. Gente, ajuda. Nós queremos fazer pesquisa com vocês, a gente sabe que vocês querem fazer pesquisa com a gente, então abram as portas para os pesquisadores, façam parcerias com a gente, todos têm a ganhar. Adotem uma mentalidade científica no manejo, na conduta do seu zoológico, você só tem a ganhar, os animais só têm a ganhar. Então, a gente tem que mudar, dar um passo além de zoológicos como vitrines de animais para zoológicos de centro de pesquisa e conservação, e para isso acontecer, você que está aí comandando um zoológico precisa ter uma mentalidade de pesquisa, precisa se abrir para isso. Se você não tem conhecimento para isso, as parcerias estão aí exatamente para isso, para que todos cresçam e aprendam juntos. Então, abram as portas para as pesquisas, vocês vão ganhar com isso. Para os colegas de pesquisa, para os pesquisadores, igual a Cris, muito, muito obrigado por inspirar a gente todos os dias, por inspirar pessoas da nova geração para fazer um trabalho similar e até melhor do que o que a gente faz, e tenho certeza que ninguém agradece mais a isso do que os próprios animais que estão lá. A gente, de fato, muda a vida desses bichos. E para mim, o recado para mim, é muito gratificante, como a Cris falou, fazer parte da mudança que vem acontecendo nas últimas décadas entre zoológico e pesquisa. Eu sei que eu faço parte disso, a Cris faz parte disso, vários outros pesquisadores que têm se aliado aos zoológicos e criado ambientes de pesquisa, ambientes de cordialidade, muitas amizades, muito conhecimento sendo criado em prol de um bem maior, que é a qualidade de vida desses animais e a preservação das espécies. Estamos ainda um pouco para trás? Estamos, mas a gente precisa dar um passo de cada vez. Então, a gente está melhorando, vai melhorar cada vez mais. Eu tenho certeza que isso não vai demorar muito para acontecer. Esse é o meu sonho, que os zoológicos brasileiros se tornem centros de excelência na conservação e na pesquisa de animais. Então, para isso, todo mundo tem que trabalhar junto, gente. Todo mundo trabalhando junto, a gente vai conseguir fazer isso acontecer. Ai, quase chorando aqui, brincadeira. É isso, gente, obrigado aí. Os comentários aqui são só elogios, não dá nem para ler tantas palmas e homenagens que tem para vocês. Eu acho que algumas que resumem é que tem gente querendo duplicar e replicar vocês para terem mais cristianos e cristianes no mundo. Já tem até figurinha, né? Todo mundo ama os Cris, vocês agora viraram os Cris, né? Então, acho que o pessoal vai querer ver vocês mais e mais por aí. Então, né, reforçando, é uma ação do Comitê de Bem-Estar, da associação, tanto a Cristiane quanto o Cristiano fazem parte desse comitê, né? Tem muito a contribuir, a gente vai ter mais ações do comitê pela frente, então continuem acompanhando. E nesse momento, a única coisa que eu posso fazer é, em nome de toda a associação, agradecer vocês, né? Não tem palavras suficientes, então bato aqui as minhas palminhas, em nome de todos que estão aqui assistindo, agradeço muito, muito mesmo por todo o conhecimento que vocês têm nos passado, né? Por toda essa colaboração que vocês têm com os zoológicos e aquários, né? E para quem assistiu e acompanhou, né? Fiquem ligados sempre aqui na página da associação, que a gente vai trazendo mais conteúdo como esses para vocês. Muito obrigada novamente a vocês dois. Obrigada a vocês, gente. Obrigado, gente. Primeira live a gente nunca esquece, né? Foi ótimo, viu? Gostei muito. Obrigado, gente. Que bom. E deu tudo certo, né? Deu. Mas então agora vamos encerrar aqui e espero que a gente consiga salvar para quem não pôde assistir, poder ver depois. Então, tchau para todo mundo. Tchau, tchau, gente.